João capítulo 14, capítulo 15, mas vamos começar pelo capítulo 14. Deixa ela aberta aí. E eu quero pintar um quadro para você, antes da gente entrar no texto, e eu dizer para você o que tem no meu coração para repartir contigo, tá bom? Primeiro, esses capítulos, eles estão dentro de um conjunto de textos, né, uma seção, eu vou repetir isso, eu já disse tantas outras vezes, mas é importante, no Evangelho de João, que começa no capítulo 13, e tudo que está escrito entre o capítulo 13 e 17 aconteceu na ceia do Senhor. João é o apóstolo que mais escreveu de todo o conteúdo que Jesus repartiu com os discípulos, naquele momento tão importante. João foi o que mais escreveu. Então, tudo que lemos no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, aconteceu naquele momento. Então, o que vamos ler no capítulo 14 e no capítulo 15, aconteceu no momento que eles estão celebrando a ceia que antecipava a crucificação. Provavelmente, eles tomaram essa ceia na quinta-feira à noite, depois saíram da ceia, Jesus foi ao Getsemane, depois foi orar, teve aquele famoso episódio em que ele deixa os seus 3 principais apóstolos orando, eles dormem, não suportam a pressão. Jesus se afasta, diz o texto, a um tiro de pedra, se afasta a uma determinada distância, não muito distante, e ele se põe a orar, e ali por 3 momentos, provavelmente de 1 hora cada, ele ora, intercede, e é quando ele sua gotas de sangue ali em agonia por causa da proximidade da cruz do Calvário, e assim, no Getsemane, de noite, ele é abordado pelos soldados romanos, junto com uma pequena comitiva ali dos sacerdotes, né? E alguns soldados romanos que eram a polícia do templo, e assim eles abordaram Jesus, capturaram Jesus, levaram Jesus para julgamento, e assim aconteceu todo o evento de vários depoimentos, várias abordagens, pessoas diferentes abordaram Jesus, Caifás, depois Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos novamente. E provavelmente do palácio de Pilatos, ali nas Torres Antônia, bem um anexo à muralha do templo, dali ele seguiu em direção do Calvário, quando na sexta-feira de manhã ele foi para o Calvário e foi crucificado ali. Ao meio-dia ele estava já crucificado da sexta-feira, e os evangelhos dizem que escureceu tudo, e a ideia que temos é que ficou escuro até às 3 horas da tarde, quando às 3 horas da tarde, Jesus diz uma das 7 palavras da cruz, ele diz a última palavra da cruz, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, ele morre, provavelmente às 3 horas da tarde, e antes das 6 horas da tarde, ele já tinha sido retirado da cruz e sepultado num sepulcro, alguns acham que é bem próximo do Monte da Caveira, um túmulo que era de José de Arimateia, num jardim muito lindo, e cheio de vida, aliás. Quem vai para Israel tem essa experiência, andando no jardim, naquele jardim que é chamado Jardim do Túmulo, cheio de vida, porque simplesmente há um túmulo vazio, porque Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Então, tudo isso está acontecendo, e esse momento do capítulo 14 e 15, na quinta-feira à noite, na ceia do Senhor, carregado de sentimento, carregado de emoção, ele reparte alguns ensinos preciosíssimos para os discípulos, e eu quero extrair do capítulo 14 e do capítulo 15, alguns ensinos preciosos para você nesse tempo, ok? Mas antes, eu disse que eu queria pintar um quadro, eu estou pintando um quadro enquanto eu falo com você. Qual era a realidade política, religiosa política do tempo de Jesus? Por quê?
Amado, nós estamos vivendo um momento muito delicado, todos nós, ok? Uma coisa que eu converso com a pastora, às vezes em nossas devocionais, nos nossos diálogos a respeito das coisas de Deus em casa, que como pastor, como ensinador, como alguém que trabalha pregando a palavra de Deus, nós temos que estar atentos às realidades. E eu não posso fazer da palavra de Deus um analgésico para as pessoas. A palavra de Deus não é um analgésico. A palavra de Deus, ela dá direção. A palavra de Deus é remédio, não é analgésico, ela cura. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela dá direção. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus determina as coisas. A palavra de Deus traz à existência o que não é. A palavra de Deus cria realidades. Cria uma realidade do céu na terra. A palavra de Deus destrói. A palavra de Deus é pedra. A palavra de Deus, ela esmiuça o coração endurecido. A palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus é comida, é alimento, é revelação. A palavra de Deus é revelação, é tudo isso. Mas uma coisa que ela não é analgésico. Ela não maquia dor, ela não maquia uma enfermidade, ela não é uma embalagem, apenas uma embalagem, ela dá direção para todos nós. E é assim que eu vou para a palavra de Deus, porque a palavra que eu reparto com você, ou a palavra que eu prego, esta palavra que eu prego, ela tem que se encaixar numa realidade, ok? E os profetas, quando você caminha pelos profetas, eles não se eximem de descrever detalhadamente a realidade do povo que está recebendo uma palavra. E é essa a nossa intenção também. Portanto, eu quero pensar com você qual era a situação política e religiosa política de Israel no tempo em que está acontecendo esta ceia, ok? E, com certeza, é muito pior do que nós estamos passando. Ok? Muito pior, muitas vezes pior, muitas vezes pior. Portanto, esta palavra, ela deveria se encaixar no coração do discípulo de Jesus, num tempo em que ele estava passando por perseguição, que ele estava passando por aflição, que ele estava passando por abusos econômicos, abusos de governos, por ditadura. Ok? Então, esse texto se encaixa no coração do discípulo e se encaixa no coração da igreja com uma mensagem relevante. Ok? Ela dá uma resposta ao coração. E eu quero extrair desses dois capítulos essas mensagens. E eu quero mencionar para você, não muito detalhado, porque não dá tempo, mais ou menos como é que era o quadro, o quadro político desse tempo aqui. Muito bem, qual era a situação política desse tempo do primeiro século, próximo desse tempo da morte de Jesus, ressurreição, e poucos dias depois, a vinda do Espírito Santo e o início da igreja, né, na terra. Qual era a situação política? O governo que existia era um governo por conquistadores romanos, ok? Então, eles estavam debaixo de opressão, havia um império sobre eles. O governo não era exercido, propriamente dito, pelos líderes nacionais, mas existia governadores. Os Herodes, eles eram meio romano, meio judeu, eles tinham a família de Herodes, tinha sangue judeu, mas era misturado. E eles eram os governadores, o rei Herodes, no início, próximo ao nascimento de Jesus. Nesse tempo da morte, o rei Herodes, o Grande, já tinha morrido há muito tempo, e os seus filhos eram os governadores dessa época da crucificação. Ok? Cada um dos 3 filhos... obrigado. Cada um dos 3 filhos de Herodes, o Grande, governava uma região ali em torno da Judéia, Samaria, toda a Galileia, né?
e uma outra região também, muito mais dentro hoje da Jordânia, da Síria, e assim eles governavam. Então, mas era um governo opressivo, portanto, a situação política, um governo por conquistadores, ok? Segunda coisa, os reis e governadores eram um braço do Império Romano, eles não representavam o povo, né? Eles representavam o Império Romano. Então, não era uma como é que chama o nosso estilo de governo hoje? Governo do povo? Não. Democracia, isso. Não era uma democracia. Curiosamente, hoje, Israel é democrata. Ele é uma democracia. Okay? É a única nação na Ásia que vive uma democracia. É Israel, hoje. Impressionante isso. Muito bem. Ditadura opressiva e violenta. Era assim que funcionava, né? O opressor, os romanos, bem como os líderes religiosos, eles exerciam uma ditadura opressiva e violenta. E quarto, uma cobrança excessiva de impostos. Todos que trabalhavam, com raras exceções, ou a maioria do povo era pobre e pagava altos impostos para o Império Romano. Isso é um resumo do resumo da situação política do primeiro século, ok? Ou seja, muito pior do que hoje nós estamos vivendo. Um segundo aspecto, o governo religioso de Israel, né? O governo religioso de Israel era basicamente formado pelo Sinédrio, né? O Sinédrio era como um corpo de governo formado pelos sacerdotes, eram 72 pessoas, ou 71 anciãos, mais o sumo sacerdote, e era formado pelos sacerdotes, por saduceus, por fariseus, por escribas, e esses eram essencialmente o que compunham o governo do Sinédrio, ok? E religioso de Israel, mas esses governadores de Israel, que exerciam um governo religioso, ok? Eles exerciam um governo religioso, mas eram corruptos, eles eram exploradores e gananciosos, e eles flertavam com o poder, e também os governantes de Roma. Eles flertavam o tempo inteiro com dinheiro e com poder. E eram manipuladores. Era assim também, os líderes religiosos eram manipuladores, avarentos, gostavam do poder e também abusavam do povo de alguma forma. Os líderes religiosos também faziam isso. Qual era a economia do primeiro século? A economia era baseada na agricultura, né? Mais agricultura do que pecuária, né? Mas a agricultura familiar, basicamente a agricultura familiar. A cultura predominante era trigo, figo, azeitonas, olivais e videiras, né? As uvas. Então, que era a base também de toda a alimentação do povo de Israel nesse primeiro século. A atividade econômica, além da agricultura, também tinha construções, era uma nação que estava também se reerguendo, né, por causa das tantas guerras que sofreu, e também no período interbíblico também foi perseguido e tal. Construções, fiação e tecelagem era também forte em Israel, a produção de couro, cerâmica, betume, né, e também artesanato. Essa era a economia baseada nessas atividades aqui, mas o que eu chamo a sua atenção é que o povo, os discípulos, os familiares dos discípulos, os discípulos de Jesus, os israelitas do tempo de Jesus, todos estavam dentro de um quadro político, religioso e econômico grave, debaixo de opressão, ditadura, muitas vezes pior do que eu e você estamos. No entanto, as mensagens que Jesus dá e que a palavra de Deus, as lições que ela reparte conosco, ela deve nos ajudar a nós no nosso tempo também. Por isso, a palavra de Deus não é analgésico, ela é real. Ela reparte verdades para nós. Quais as verdades que eu quero destacar no capítulo 14 e capítulo 15? Muito bem. No capítulo 14, muito interessante, nesse capítulo 14 inteiro, João, ele escreve coisas que Jesus está dando para nós. E no capítulo 15,
ele escreve coisas que ele está pedindo para nós darmos às outras pessoas. Interessante. O que temos de receber de Jesus no capítulo 14 e o que podemos dar para as pessoas no capítulo 15. Muito interessante, né? Você lê o capítulo com essa percepção, você nota isso com bastante clareza. Então, o que é que Jesus quer dar para mim? O que é que Jesus quer dar para você no tempo em que estamos vivendo? Você vai para o capítulo 14, nos versos de 1 a 3, e você encontra uma coisa linda lá que Jesus nos dá conforto e amor. Ok? 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu gostaria muito que você ouvisse essas palavras como se Jesus estivesse dizendo isso para você. E eu creio nisso, ok? Jesus está dizendo essa palavra para você hoje, ok? Jesus te dá conforto e amor. Diante da situação que nós estamos vivendo, da realidade que todos nós estamos vivendo, nós somos tentados a nos apavorar, nós somos tentados a nos desestabilizar, nós somos tentados a ficar com medo, com pânico, nós somos tentados a não crer que Deus está no controle, nós somos tentados a muitas coisas, a nos entristecermos, a nos desorientarmos, nós somos tentados a esse conjunto todo de coisas, mas por isso é importante que você ouça essa palavra. Deus está dizendo para você, Deus te dá conforto e amor nesse tempo de luta, nesse tempo de crise. Não se turbe o vosso coração. Uma palavra direta, muito objetiva. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam escondidos, celebrando a ceia num cenáculo. Depois, a polícia estava atrás de Jesus. Lembra que nesse tempo da ceia, o Judas sai, denuncia para os soldados onde Jesus estava com seus discípulos. E depois que ele foi para o Getsêmani, Judas sabia que Jesus ia para lá, aí os soldados encontraram com Jesus lá. Eles estavam debaixo de perseguição. Eu e você não estamos. Então, percebe o clima. Percebe o clima. E dentro desse clima, Jesus olha para os discípulos e olha para você e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Descansa teu coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha a figura que ele pinta para os discípulos. A figura da casa, a figura de paternidade, a figura de amparo, a figura de segurança, a figura de provisão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esse virei outra vez está bem perto. Está bem perto de acontecer. Ok? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso, como esse verso 3 mexe com o meu coração. Porque Jesus está revelando o seu coração para nós. E no coração de Jesus, Ele quer estar comigo. No coração de Jesus, Ele quer estar com você. Mais ainda, no coração de Jesus, Ele quer que você esteja com Ele. E quando Ele voltar, quando Ele vier na segunda vinda, Ele vem para estar com a gente. Porque é isso que Ele quer. E Ele também está esperando o momento em que na segunda vinda virá para estar conosco. Isso é tremendo. Jesus reparte conosco, Ele nos dá conforto e amor por essas verdades. Ok? Essas verdades, elas precisam falar mais alto aos teus ouvidos, os ouvidos do teu espírito, os ouvidos do teu coração, do que as notícias que você vê, ouve nas mídias, as TV aberta. Essa verdade deve prevalecer sobre o teu coração. Jesus te dá. Nós estamos vendo no capítulo 14 aquilo que Jesus te dá. Ele te dá conforto, Ele te dá amor. A segunda coisa, ainda no capítulo 14, Jesus nos dá o seu espírito de consolo, seu espírito consolador. Versos 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Amado, você tem em você o Consolador. Nós precisamos falar com Ele, nós precisamos orar, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. A gente tem que parar para ouvir, a gente tem que orar em línguas. Tem hora que você está apavorado, não sabe o que fazer, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Pede para o Espírito Santo falar com você, pede para Ele se manifestar ao teu coração. Ele é Consolador. Verso 17, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade. Meu querido, há muita mentira que a gente está ouvindo hoje pelas notícias. Quais, pastor? Eu não sei te dizer. Mas sempre há um jogo de exageros, às vezes as intenções por trás. Eu vi um videozinho essa semana, que uma única notícia, ela foi tratada de jeito diferente em 4 jornais. Muito interessante o trabalho que a pessoa que fez o vídeo fez. Uma única notícia, um único evento, foi tratado de 4 maneiras diferentes por 4 repórteres, 4 jornais de TV aberta. E cada uma delas apontava para uma direção, o mesmo evento. Se você ouvisse a notícia deste jornal, você ia pensar algo. Se você ouvisse deste jornal, ia pensar outra coisa. Se você ouvisse o mesmo evento, a mesma notícia, uma terceira coisa. Se você ouvisse essa notícia desse 4º jornal, você ia pensar uma outra coisa ainda diferente cada um deles. Ok? Qual é a verdade? A gente não sabe o que está por trás do conjunto dessas notícias. Precisamos tomar cuidado por causa da pandemia? Claro que precisamos. Precisamos nos preservar? Claro que precisamos. Mas a gente não sabe julgar as verdades das intenções por trás da mídia, a verdade das intenções por causa das movimentações de governo, a verdade das intenções dos governos federais, estaduais e municipais, nós não sabemos, mas há uma verdade que deve apaziguar teu coração. É a verdade que o Espírito de Deus está em nós, Ele é o nosso Consolador, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá a esperança da eternidade, Ele nos dá a presença de Jesus dentro de nós. Essa verdade, a gente pode descansar nela. Porque o que é engano, a gente não consegue se firmar. Qual é a verdade para eu descansar nela? Não existe. A única verdade que a nossa alma pode descansar é a verdade da palavra, é a verdade de Deus, é a verdade do seu Espírito. Nisso eu posso descansar. Posso descansar na verdade de que Ele consola, que Ele cuida de nós, que Ele vai cuidar de nós, não importa a situação. Essa é uma verdade. Essa verdade está acima de todo o conjunto de mentiras que a gente ouve no mundo. Essa é uma verdade que eu posso descansar minha alma. Eu posso dormir bem. Eu posso dormir, eu posso deitar no meu travesseiro e descansar. Porque é uma verdade que Deus cuida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ok? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele já habita em nós, já está em nós. Evidentemente, o Espírito, nesse tempo aqui, ele viria sobre os discípulos 50 dias depois. Mas essa já é uma verdade para mim e para você. Jesus nos dá o seu Espírito Consolador. Ele pode consolar o teu coração. Uma outra coisa que Jesus nos dá paz, nos dá a sua paz. Nos versos 27 e 28 do 14, diz assim: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Olha que interessante. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, para que aconteça, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E eu li errado.
capítulo 14, 27. Eu pulei 27, gente. Vai para o 27 aí. Vamos lá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele repete a expressão do primeiro verso. Ok? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque nós temos a paz de Jesus dentro de nós, que é o próprio Jesus. Ele nos dá paz. Meu querido, hoje Ele te dá amor e consolo, e Ele te dá a paz também. Ok? O que Jesus nos dá no capítulo 14? Ele nos dá conforto e amor. Ele nos dá o seu Espírito Consolador, e Ele nos dá da sua paz. Quando a gente vai para o capítulo 15... E aí Jesus muda o sentido aqui, ele fala do que nós podemos dar. Ou seja, no tempo, isso é importante, presta atenção. No tempo que a gente passa, no que nós estamos, não importa se a gente está debaixo de luta, se a gente está debaixo de opressão, se a gente está debaixo de alguma ditadura, se a gente está embaixo de algum conjunto, de um belo conjunto de mentiras, não importa nada disso. Ele fala tem coisas que a gente tem que continuar fazendo no reino de Deus, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Então nós vamos continuar fazendo coisas, e ele diz o que a gente tem que fazer. Se no capítulo 14 nós recebemos coisas de Deus, no capítulo 15 ele espera que a gente dê também. Nós recebemos de Deus e entregamos também às pessoas. O que é que Jesus fala que entregamos para as pessoas? Vai para o capítulo 15, versos 5 e 8. Versos 5 e 8 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Veja como a ideia do capítulo 15 está todo voltado para a ação por parte dos discípulos. No capítulo 14, a palavra de Jesus está voltado para você descansar, ser consolado, você receber da parte de Deus. Mas no capítulo 15, a figura muda, agora nós temos algo a entregar também. Se recebemos da parte de Deus, a gente não pode ficar guardando o que recebemos da parte de Deus. A gente tem que entregar às pessoas também. Então é algo que nós damos, é algo que nós fazemos. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo que seca, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É exatamente isso. Por isso que a palavra de Deus ela não é analgésico. O verso 6 deixa também bastante claro. Precisa estar ligado em Jesus. Se você não estiver ligado em Jesus, você vai para o inferno. É isso que o texto está dizendo com bastante clareza. Precisa estar ligado em Jesus, porque quem não estiver ligado a Cristo, quem não estiver reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, quem não crer nele, que ele foi para a cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e que não se render ao senhorio de Jesus Cristo, será como uma vara que é arrancada do caule, arrancada da árvore, e não serve para mais nada, a não ser lenha, e é lançada no fogo para queimar. E esse texto do verso 6 é uma figura do inferno e da perdição eterna. Ok? Não tem meias palavras com a palavra de Deus. Não tem meias palavras. Nem na boca de Jesus não tem meias palavras, e nem na boca dos discípulos e dos apóstolos tinha meia palavra. É a coisa como é. Mas nós temos tempo. Nós temos tempo. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, ou vendo, se não agora domingo, ver esse vídeo depois, você tem tempo. Você tem tempo de entregar sua vida a Jesus e colar em Jesus. Ok? Então, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha que interessante, em que deis muito fruto. Não é só frutificar, é muito fruto. Recebemos muito de Deus, damos muito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Ok? Discípulo de Jesus é aquele que reparte Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que frutifica de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que entrega, que dá. O que recebe de Deus, ele dá para as pessoas também. Dá testemunho, dá amor, dá serviço, dá pregação, dá evangelho, dá palavra de esperança, dá palavra de força, de ânimo. É assim que a gente faz. Jesus, nos versos de 5 a 8, Jesus nos orienta a frutificar muito. Ok? Nos versos de 9 a 11, Jesus nos revela que, na frutificação, provamos o seu amor e gozo completo. É muito interessante isso aqui. Ele está falando de dar, mas, ao mesmo tempo, na dinâmica do servir, na dinâmica do exercício do amor, na dinâmica do abençoar, na dinâmica do animar, na dinâmica do pregar, na dinâmica do testemunhar, nós somos retroalimentados. É muito interessante. Parece que você entra num ciclo em Deus, em que você é abençoado e alguma coisa acontece nesses versos aqui, que eu vou dar destaque para você, lendo. Como, verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Numa sessão, no capítulo 15, em que Jesus está dizendo para os discípulos darem, ele lembra, ele põe essa parte aqui para lembrar de como nós somos realimentados pelo amor de Deus quando damos amor, quando servimos as pessoas de graça, quando abençoamos de graça, quando temos paciência, quando exercemos misericórdia, quando a gente abraça quem está precisando, quando a gente age com bondade com aquilo. Como, pastor? O quê? Me fala algo. Pode ser o que for, meu querido. Pode ser um sorriso. Pode ser uma cesta básica. Pode ser um abraço. Agora não pode abraçar, mas sei lá, quando puder você dá um abraço em alguém. Pode ser uma ajuda financeira. Pode ser uma palavra de incentivo. Uma palavra de ânimo, pode ser a palavra do Evangelho, pode ser uma palavra que pode arrancar ela, tem o poder de arrancar ela do império das trevas e transportar ela para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar para a pessoa todo tipo de bênção. Agora, esse texto está dizendo que quando você entra nesse ciclo do dar, você é reabastecido muitas vezes mais. É muito interessante. Nós recebemos de Deus, mas a gente não pode virar represa, mar morto, a gente não pode virar represa, nós temos que entrar no ciclo do dar também. Jesus dá, nós aprendemos a dar, então passamos a dar também. E assim a gente dá fruto, a gente frutifica de Jesus, a gente abençoa, a gente age com bondade, generosidade para com todas as pessoas. Isso me lembra da importância da semeadura. Nós não podemos parar de semear nunca. Em tempo de luta, em tempo de crise, a gente continua semeando. Em tempo de escassez, em tempo de perseguição, em tempo de ditadura, a gente continua semeando e ajudando as pessoas. A gente nunca retém a mão, a gente sempre libera. A palavra de Deus, a maioria dos textos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram escritos em períodos de tensão, em períodos de guerra, em períodos de crise, em períodos de escassez, em períodos de cativeiro, em situações políticas, sociais, econômicas, sempre muito piores do que eu e você vivemos na nossa nação, que é uma nação pacífica. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que entrar nesse ciclo que parece que está ligado ao céu. Deus nos dá, aí a gente dá, aí nós somos retroalimentados de toda a graça, de todo o amor, de todo o poder, de unção, de recursos sobrenaturais. A gente dá bondade, de bondade de Deus vem. A gente dá cesta básica, dinheiro, mantimento, coisas materiais, aí nós somos supridos por Deus também sobrenatural. E assim a gente entra num ciclo de dar. Aí esse texto está dizendo que não apenas tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Parece que Deus tem tanto prazer, não é Deus que falou, mais bem-aventurado é dar do que receber.
porque Deus é assim. A alegria de Deus em dar se transfere para o nosso coração, e o gozo que Deus tem em dar entra em nós, e nós não apenas ficamos felizes por abençoar as pessoas, há um gozo sobrenatural que invade a nossa vida no exercício do dar. A gente faz virar a roda, da provisão sobrenatural. Quem tem ouvidos, ouça. Em algumas semanas atrás, eu preguei uma mensagem da necessidade da fidelidade no tempo de escassez. Porque nos tempos de escassez, nós precisamos do céu a nosso favor. E se você retém, você sai do ciclo da provisão sobrenatural. Mas quando você continua fiel, você permanece no ciclo da provisão sobrenatural. Em tempos de luta, em tempos de escassez, seja generoso, não seja desequilibrado. Haja com sabedoria. Não dê mais do que você pode. Faça um orçamento. Cuide das tuas finanças. Seja um bom gestor, um bom mordomo das tuas coisas. Mas separe sempre uma porção que você pode dar, você pode fazer virar esse negócio. É importante demais o dar, é importante demais a generosidade. A gente fica dentro da roda, do ciclo de provisão sobrenatural. Aí a gente vê milagre acontecendo. No verso 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso, olha só, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que tremendo! Eu fico pensando, o que Jesus está querendo dizer com gozo completo? Eu posso pensar em algumas coisas. Eu acredito que gozo completo seja um gozo que eu tenho, que é uma transferência do gozo que Deus tem no exercício do dar. Mas aí, o gozo completo é que eu entro no ciclo da provisão sobrenatural e eu acabo experimentando e provando uma ação sobrenatural de Deus que vem sobre nós, e isso tudo me completa, isso de gozo, é um gozo que é multiplicado na minha vida e que me dá condições de abençoar mais ainda, e quanto mais eu abençoo, mais eu venho, e assim a gente entra nessa roda, nesse círculo maravilhoso, milagroso de provisão e cuidado sobrenatural. Isso é completo, porque é completo em todos os sentidos. Eu me alegro com Deus, eu me alegro no dar, e eu me alegro com o amor de Deus sobre nós, e a gente vai distribuindo o que recebemos de Deus. O fato é que nós recebemos de Deus e não podemos represar nada, temos que continuar entregando, quanto mais em tempos de luta e dificuldade. Amém, queridos? Próximo texto, a próxima verdade que eu destaco é: Jesus nos diz para amar os outros. É meio que dando ênfase em algo que a gente já está falando. Capítulo 15, versos 12 e 17. 12 e 17 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Interessante, não é amar uns aos outros como você se ama. Esse é um novo mandamento de Jesus. Amar uns aos outros como eu vos amei. A gente tem que amar um ao outro como se fosse Jesus amando. Né? Quando Jesus, nos evangelhos, fala, conversando com um jovem rico, quais são os principais mandamentos? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala para ele: disseste bem, vai e faze, conforme a palavra que você sabe. Aí ele entra num diálogo e pergunta para Jesus quem é o próximo e tal. Ou seja, por que esse jovem dá tal resposta? Porque esta resposta está no Antigo Testamento. Ok? Então, essa era a mentalidade da lei: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas a graça, o tempo da graça, amplifica todas as coisas.
O tempo da graça lida com a essência de Deus, com a essência de Cristo, com a essência do Messias, com a essência da generosidade, com a essência do dar. Não é como a si mesmo. O novo mandamento de Cristo é amar o outro, não como a si, mas é amar o outro como Deus ama. Tem alguém que fala que a graça, fala o que não sabe sobre a graça. A graça multiplica as nossas responsabilidades. É isso mesmo. A lei te obrigava a andar 1 milha, a graça faz você andar 2. A lei diz que entrega uma túnica, a graça diz, entrega a túnica e a capa. A graça multiplica todas as coisas, porque a gente está lidando com a essência, ok? Com a essência de Jesus e o coração generoso e doador de Cristo. Jesus nos diz para amar os outros, não do teu jeito, não do jeito que você acha, não do jeito que você quer. Amar os outros do jeito de Deus. Como é que é amar o pobre do jeito de Deus? Como é que é amar o aflito do jeito de Deus? Como é que é amar o bêbado do jeito de Deus? Como é que é amar o drogado, o viciado do jeito de Deus? Como é que é amar os simples, os humildes, as crianças, os idosos, os adultos, os jovens do jeito de Deus? Como é que é? Não é do meu jeito, não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Ok? Ou seja, pense em Jesus. Pense em Jesus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É dar o que vale. É dar o que importa. É doar um pouco da sua vida, do seu dinheiro. É isso aí mesmo. Né? Vamos lá. Jesus nos alerta que teremos oposições. Vamos lá, 3 coisas. Jesus, no capítulo 15, deixa eu dar uma resumida geral. No capítulo 15, Jesus nos orienta a dar frutos de testemunho e palavra de Jesus. É um resumo que eu estou fazendo aqui dos primeiros versos, né? Quando eu disse, no capítulo 15, de 5 a 8, Jesus nos orienta a frutificar muito. Dentro desse texto, no verso 7, por exemplo, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Nós fizemos uma live de devocional, eu e o pastor, essa semana, a gente explicou esse texto, não dá tempo de explicar agora. Né? O verso 7 aqui, se permanecerdes em mim, as palavras pedireis o que quiserdes e vos será feito. Né? Se quiser entender o que significa esse verso 7, quanto à oração, né, o que Jesus de fato está falando, você procura a nossa live, eu vou nas nossas redes sociais, eu vou colocar ela em evidência, tá bom? Depois você procura lá, porque nós explicamos o que significa isso. Então, por causa dessa menção de palavra, aqui no verso 7, é que eu estou resumindo dessa forma. Jesus nos orienta a dar frutos de testemunho e palavra, porque a palavra tem que animar, a palavra tem que alcançar o coração das pessoas também. É uma forma, é um valor que nós temos. Dinheiro, amor, abraço, mas palavra, a palavra do Evangelho, que vai poder trazer transformação, ok? Fruto de testemunho e palavra de Jesus. Segundo, fruto de amor e serviço aos outros. Terceiro, frutos de alegria e ânimo aos outros. É muito interessante. Assim, da mesma forma que o gozo de Deus se multiplica na minha vida, eu também posso ser um doador de alegria, um doador de ânimo, um doador de gozo, um doador de alegria inefável. Eu posso ser um doador, eu preciso ser. Né? E assim eu faço a roda girar e ela se multiplica. Então, em último ponto, em último lugar, eu destaco aqui nos versos 18 a 20, e eu lembro que disse no início que a palavra de Deus não é analgésico para nós. No meio de tudo isso, Jesus lembra que a gente vai ter oposição.
Aí o texto dá assim, 18 a 20 de capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tremendo, né? Amados, o fato é o seguinte, se em algum momento da nossa vida a nossa liberdade for cerceada, se em algum momento da nossa vida nossa economia for esmagada, se em algum momento da nossa vida a nossa liberdade de pregar, a nossa liberdade de testemunhar de Jesus for tentarem arrancar de nós essa liberdade, qual é a novidade? Nenhuma. Nenhuma novidade. Um dia o anticristo vai fazer isso. Nós vamos parar de pregar o evangelho? Aí que está. Não. Há uma... Bom, não vou falar o que eu... Deixa para lá. Bom, nós temos que testemunhar de Jesus. E temos que pregar o evangelho. Ninguém vai fechar a nossa boca. Romanos capítulo 13 é uma orientação a nós obedecermos às autoridades. Mas em Atos capítulo 4, quando as autoridades tentam obrigar Pedro e João a pararem de pregar de Jesus, eles respondem para as autoridades assim: importa obedecer a vocês ou a Deus? Ok? A desobediência civil que Pedro e João estavam praticando ali era porque fez-se uma lei para impedir o cristão de pregar o evangelho. Esse tipo de desobediência, Deus me autoriza a praticar. Outro tipo de desobediência, não. Aí a gente cai para Romanos capítulo 11, quando nos orienta a obedecer às autoridades. Capítulo 13, nos orienta a obedecer às autoridades que temos constituídas sobre a nossa nação. Quer sejam boas, quer sejam más. Muito bem, deixa eu resumir para você. Capítulo 14, Jesus nos dá conforto e amor, nos dá seu Espírito Consolador e nos dá sua paz. Jesus dá isso para você. Isso tem que ser real, isso é real, meu querido. Jesus dá essas coisas para você. O que você precisa, Ele vai te dar. Mas no capítulo 15, Jesus nos orienta a dar frutos de testemunho e de palavra de Jesus, frutos de amor e serviço aos outros, frutos de alegria e ânimo aos outros. Amém? E finalizando, Jesus nos alerta que nessa vida, para viver plenamente o Evangelho, muitas vezes teremos oposições. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça teu coração, que o Senhor encha você de amor, de conforto, de consolo, de paz, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai amado, no nome de Jesus, tua palavra é verdade, a tua palavra é realidade, a tua palavra é existência, a tua palavra é essência, a tua palavra é mais real do que a matéria. A tua palavra é, porque tudo que se vê veio do que não se vê. Tudo que é visível, material, natural, veio do espiritual. Por isso a tua palavra traz as coisas à existência. Ela é realidade. Por isso, no nome de Jesus, haja conforto nos corações, haja fé nos corações, haja amor e a segurança do amor, porque o amor lança fora todo medo. Haja amor e toda presença de medo, de pânico,
de preocupação seja eliminada pela manifestação do teu amor. Manifesta agora, Espírito Santo, o amor de Deus nas vidas, o amor de Deus nos corações. Haja amor pela manifestação do teu Espírito. Haja consolação. Espírito Santo, tu és o Consolador. Seja na vida dos teus filhos o que o Senhor é. Manifesta-te agora, trazendo uma consolação sobrenatural sobre cada um. Haja paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como diz o Senhor, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Juntei o verso 27 com o verso 1 de João 14. Haja paz. Jesus, manifesta-te na vida dos teus filhos. Manifesta a tua presença. Haja paz sobre o teu povo. Multiplica as forças. Haja cura. Haja poder. Haja fé. Haja gozo. Haja alegria. No nome de Jesus. Instiga o teu povo a frutificar, para que cada um entre num ciclo de bênção e generosidade, faça fluir, para que o gozo do Senhor seja completo em todos nós. A tua bênção, a tua paz, teu amor, teu consolo, consolação, seja com teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe ricamente. Todos os dias, nossa devocional do Pão Diário às 4:30 da tarde. E assim, tudo que a gente está produzindo, a gente está compartilhando nas nossas redes sociais. Acompanha, fica atento. Deus te abençoe grandemente. Estamos juntos e misturado de todos os jeitos. A igreja é gente, a igreja não para, a igreja é viva e dinâmica, não depende de prédio. A igreja é gente, nós somos igreja, nós somos a igreja, estamos juntos. Deus te abençoe, no nome de Jesus.